Bom dia, povo de Deus. Hoje, dia 6 de março. Meu nome é João Angolano. Eu vou trazer uma palavra que está em Neemias, capítulo 4. Vou ler do verso 6 ao 9, que diz assim: Por fim, o muro foi reconstruído até metade de sua altura ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com entusiasmo. No entanto, quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas souberam que a obra avançava e que as brechas no muro de Jerusalém estavam sendo fechadas, encheram-se de ira. Eles planejaram vir, lutar contra Jerusalém e causar confusão em nosso meio. Mas nós oramos a nosso Deus e colocamos guardas na cidade de dia e de noite para nos proteger. Amém, irmãos? Vou começar com uma história. A família Brown mudou-se para uma parte empobrecida da Inglaterra. Ela foi para lá para pastorear uma igreja em vias de fechar. Mal sabiam que uma gangue de malfeitores havia tomado sua igreja e casa pastoral como sua base. Eles jogaram tijolos nas janelas, incendiaram as cercas e ameaçaram os filhos do casal. A violência continuou por meses e a polícia não conseguia impedi-los. O livro de Neemias relata como os israelitas reconstruíram os muros de Jerusalém. Quando os moradores começaram a causar confusão, ameaçando-os com violência, os israelitas oraram a Deus colocando guardas na cidade de dia e de noite. Sentindo-se orientados por ele com essa passagem, a família pastoral e alguns outros andaram ao redor de sua igreja, orando para que o Senhor colocasse anjos como guardas para protegê-los. A gangue zombou deles, mas no dia seguinte, só a metade deles apareceu. No outro dia, apenas 5. No terceiro dia, ninguém apareceu. Mais tarde, eles souberam que a gangue desistira de aterrorizá-los. Essa resposta milagrosa à oração não é uma fórmula para nossa proteção, mas é um lembrete de que a oposição à obra de Deus virá e que deve ser combatida com oração. Lembre-se do Senhor, que é grande e temível, disse Neemias aos israelitas. Ele pode libertar até um coração violento. E qual é a verdade de hoje, meus amados irmãos? A tribulação não pode ser maior que a sua fé. Amados, em meio às tribulações que enfrentamos, é essencial mantermos a chama da esperança acesa em nossos corações. A primeira verdade que gostaria de compartilhar com você é: o que afunda o barco não é a quantidade de água que está ao redor dele, mas a quantidade que entra. Quando nos preocupamos mais em encontrar culpados para nossas circunstâncias do que com a força do barco, afundamos e não vivemos o milagre. Quando nos sentimos pressionados por todos os lados, ou somos perseguidos e estamos abatidos, é fácil cair na armadilha do desespero. Mas a grande verdade é que essas crises têm mais a ver com como você está do que como as coisas estão. Jesus nos ensina que para termos autoridade sobre as tempestades, precisamos aprender a descansar no meio delas. Pense nos discípulos desesperados durante a tempestade, escrito em Mateus 8:23. Depois, se puder, leia. Vai elucidar. Eles não conseguem cessar as ondas, não conseguem ter controle sobre a tempestade. Por quê? Essa é a nossa segunda verdade. Porque seu interior estava envolvido em desespero e agonia. E o nosso exterior é a expressão daquilo que a gente carrega, do que nós estamos sentindo. A palavra diz em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Às vezes, as maiores tempestades estão acontecendo dentro de nós. São os nossos relacionamentos, são as nossas emoções. Mas mesmo em meio ao caos, podemos confiar que Deus está trabalhando. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ore, busque a Deus. Quem deu a vitória para Neemias foi Deus, através de orações, como foi para a família Brown.
ore, descanse em Deus. O nosso interior é a expressão daquilo que a gente carrega. Se você está cheio do Espírito Santo de Deus, confie, ore, saiba que Ele vai fazer. A sua tribulação não é maior que o seu Deus, por isso tenha fé. Amém, irmãos? Aquele velho pedido, você já está inscrito no meu canal? Se está, amém, obrigado por você caminhar comigo. Se você não está, todo dia às 5h30 no canal tem um devocional diário. E eu peço para vocês, compartilhem, mande para alguém que Deus colocou no seu coração que está passando por uma tribulação. Quem sabe a chama da esperança, da fé aumenta através de você. Graça e paz.